Hoje o programa está repleto de atrações em que vocês vão poder acompanhar os acontecimentos atuais da problema de saúde do Brasil, problema de saúde que está acontecendo em todo o país, em todo o estado, em toda a cidade. Nós teremos 2 entrevistas com 2 profissionais de excelentes qualidades que sabem falar do problema que está vendo sobre o programa do governo de Mais Médicos. Teremos a primeira entrevista com o Dr. Kleber Fisch, cirurgião plástico, presidente da Associação Médica de Novo Hamburgo, que vai falar sobre o seu trabalho e também sobre esse aspecto do programa Mais Médicos do governo federal. Também vamos ver um pouco mais do desastre que houve com essas enchentes, dessa calamidade que houve em Novo Hamburgo, que a gente mostrou um pouco na semana passada, e hoje estaremos mostrando outros aspectos com algumas pessoas falando sobre a enchente que assolou as casas deles. Também vamos apresentar o Dr. Raul Cássio, que falou também semana passada, e vai complementar a entrevista com mais dados, com mais conhecimentos do seu trabalho e da política atual, aqui em Novo Hamburgo e do Mais Médicos em todo o Brasil. Vamos ao programa e vamos aproveitar bem o que essas pessoas, com seus conhecimentos, têm a nos proporcionar para a gente ficar atento ao que está acontecendo politicamente no Brasil. Aqui em Fisch, cirurgião plástico, com uma vasta experiência e conhecimento das pessoas aqui no Vale do Rio dos Sinos, que vai conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Se formasse quando, Kleber? Eu me formei em 84 em Porto Alegre, né? E fiz a cirurgia geral e cirurgia plástica ali também. Em 89, 90, eu comecei já a trabalhar em Novo Hamburgo, enquanto estava terminando a residência, né? Primeiro até antes um pouquinho, e eu fiquei um tempo trabalhando como cirurgião geral, quando eu não tinha ainda o título de especialista em cirurgia plástica, e depois aí eu fui trocando para cirurgia plástica, e hoje a gente está aí na plástica. Vale lembrar que o Dr. Kleber, ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é fundamental para as pessoas saberem, né, Kleber? Hoje em dia, quando vão procurar alguém para fazer uma cirurgia plástica, a confiabilidade no profissional. O que tem que procurar dentro dos profissionais para fazerem um trabalho sério? Hoje em dia é uma coisa comum qualquer um querer fazer a cirurgia plástica, né? Isso é importante porque, assim, em primeiro lugar, o trabalho médico, ele já é um trabalho difícil. A gente lida com pessoas, tem uma grande variabilidade de resultados e de técnicas de cirurgia. E me impressiona muito assim o grau de exigência dos pacientes com a gente, quando a gente faz uma cirurgia. E a facilidade também como esses mesmos pacientes vão fazer tratamentos com pessoas que não têm formação nenhuma, né? Então, assim, eu acho que esse grau de exigência que eles demonstram com a gente, no consultório, que é bom, eles também deveriam ter ao procurar outros profissionais, porque às vezes eu acho que, infelizmente, no nosso país, o dinheiro, o peso do custo, às vezes o paciente acaba se deixando levar e vai fazer com uma pessoa que se diz, muitas vezes, médico, ou se diz especialista, mas realmente não é. Eu entendo que isso é um pouco difícil, a pessoa tem que perder um tempo, tem que se informar, tem que entrar na internet para ver se aquela pessoa realmente é médico, porque às vezes tem muitos que nem médicos são. Outros, às vezes, são médicos, mas não são daquela especialidade, não têm uma formação naquela especialidade. Eu até acho assim, eu não sou contra esses médicos que fazem procedimentos não da sua área, desde que eles saibam fazer bem feito, né? Então, mas uma das coisas assim, importantes é tu fazer parte, que nem tu falaste, gente, eu sou sócio titular da Sociedade Brasileira, isso são cargos, são etapas que tu vai galgando dentro da Sociedade Brasileira. Enquanto tu é cirurgião residente, tu é aspirante, depois tu passa, quando tu termina o curso, tu é membro associado, e apresentando um trabalho e mostrando teus anos de trabalho, de competência, tu passa a titular, que é o último estágio, né? Então, assim, tu tem toda uma carreira que tu galga, que justamente te ajuda a ter experiência
para atender os pacientes e resolver os problemas dos pacientes. Só para fazer a especialização, tu leva 5 anos, né? 5 anos, são 5 anos. São 2 anos de geral e 3 de plástica, sendo que eu fiz 3 de geral e 3 de plástica. Eu fiz 6 anos, então a gente tem uma formação bem extensiva. E a outra coisa não é só a formação, é continuar se atualizando, né? Então, esse ano é um ano que eu me propus a fazer cursos, né? Porque para a pessoa leiga, assim, é importante a gente participar de curso, mas também não adianta todo ano tu estar indo a curso, porque os cursos eles têm uma repetição. Então eu costumo fazer assim, a cada 3 anos eu faço uma sequência de todos os cursos bons. Então esse ano a gente tem aí, são 4 no Brasil, 1 no Uruguai e 2 nos Estados Unidos. Então tu vai ver o que está acontecendo de novo e aí por uns 2 anos tu está atualizado. Daí daqui uns 3 anos a gente faz de novo isso. São cursos internacionais em que a ciência se propõe a melhorar em âmbito internacional sobre essa especialidade, né? É que na cirurgia plástica tu não pode falar em cirurgia plástica sem ter um brasileiro, né? As 2 maiores sociedades e com maior experiência são a americana e a brasileira. E atualmente, agora, na última gestão do presidente da brasileira, elas se uniram na parte de científica. Então, hoje, os congressos eles estão sendo feitos assim meio que visando facilitar a participação dos americanos no Brasil e dos brasileiros nos Estados Unidos. Justamente porque são as pessoas que têm mais experiência. Nesses cursos, o que tu vai ver? Não é tanta novidade, é mais o que está se fazendo, porque as cirurgias ao longo do tempo elas vão se modificando um pouco. Então, elas vão melhorando os resultados e também como atender as complicações que a gente tem nessas cirurgias, né? Porque tu tem pessoas com a maior gama de resultados, com problemas e também como eles resolveram aqueles problemas, né? E no consultório, eu sei que tu atendes particular, atende pela Unimed, né? E tem outros tipos de trabalho, aonde trabalhas em outros lugares? A gente, basicamente aqui no consultório, né? Porque a gente tem muito movimento. A cirurgia plástica é uma cirurgia assim, que cresceu do ponto de vista de clientes, né? Antigamente ela era só classe A e ela agora vai até a classe C. Então tu aumentou o leque de pessoas que estão usando. Então, apesar de a gente ter bastante cirurgiões plásticos, todos estão com bastante movimento, né? Isso é uma coisa. E isso mostra que realmente socializou a cirurgia plástica. Ela, assim, com essa nossa economia estável dos últimos anos, a gente pode parcelar a cirurgia, os preços têm se mantido, não tem uma elevação muito alta, então isso socializou. Mas basicamente as pessoas procuram mesmo a cirurgia estética, né? Essa é 90% da nossa procura aqui. E eu atendo aqui, a gente opera nos hospitais aqui de Novo Hamburgo, opera em Porto Alegre também, tem um consultório em Porto Alegre também. Só não me dedico tanto lá porque eu tenho muito movimento aqui, né? Mas assim, aquelas coisas, a gente já vai investindo, vai programando para o futuro e tal. Claro. E quais são quais são os pacientes e que tipo de pacientes te procuram mais para ver determinados tipos de problemas? Quais são os problemas mais procurados por eles? Hoje assim, a gente divide primeiro por sexo. 90% mulher, 10% homem, né? Homem, cirurgias mais comuns. Pálpebra, disparado, mais comum, né? Porque, inclusive em termos profissionais, o homem começa a ficar com aquele olho caído, isso atrapalha. Nariz e um pouco de lipo. O homem ele ainda é um pouco reservado para cirurgias assim mais agressivas. As mulheres, basicamente, é contorno corporal, que é mama e abdômen, e face, né? Isso aí dá 80% das nossas cirurgias, né? No contorno corporal, tu tem plástica de barriga, lipoaspiração, aumento de mama, diminuição de mama, elevar a mama, né? Depois tu tem uns 20% que são cirurgias assim, orelha de abano, nariz, né? E eu, como atendo em todas as áreas, porque isso é uma coisa também, tu tem cirurgiões plásticos que isso em grandes centros, normalmente acontece isso. O cara faz só face, ele só faz face. O outro só faz plástica de barriga e lipo, né? Aqui no sul, em Porto Alegre, isso não é tanto assim. E aqui no Novo Hamburgo menos ainda. Mas é bom porque daí a gente atende todas as áreas. Isso tu tem que ter bastante habilidade, porque são cirurgias diferentes, né? Mas também a gente consegue agradar o público não fica sem um tratamento, né? Mas basicamente é estética. E a idade de procura, qual é a faixa etária? Essa faixa etária modificou muito, assim. Até uns 10 anos atrás, a nossa faixa etária era praticamente acima dos 40 anos, né?
Hoje ela começa com 18, 19 anos já, né? Isso não quer dizer que as pessoas estão fazendo cirurgias desnecessárias. O que aconteceu é que, na realidade, tu tem cirurgias que deveriam ser feitas já cedo, que antigamente por medo ou por falta de experiência não se fazia. As pacientes não vinham nos procurar e hoje elas vêm procurar mais cedo. E hoje a juventude ela tem uma maior preocupação com o seu visual. Então estão fazendo muitas cirurgias de implante de silicone, né? Orelha de abano, lipoaspirações em pequenas gorduras localizadas. O pessoal é mais perfeccionista e prefere investir mais nisso. Então, assim, a nossa faixa etária hoje ela está dos 20 aos 70, né? E até os 65, 70 tem pessoas vindo querer ficar mais bonitinhas aí para poder participar, porque o pessoal da terceira idade está programando a sua vida, tem bastante atividade, né? E eles não querem ficar para trás.